Agora há pouco, na última entrada, ele já estava com a filha, na verdade, que chora a perda de um pai e uma traição em família. Pois é, volta a falar sobre esse caso aqui. O auditor fiscal Paulo Germano Teixeira de Carvalho, de 67 anos, que foi morto no mês de julho de 2019, onde é o principal acusado de ter tratado, ele é suspeito, né? Porque não chegou a júri ainda. É o filho adotivo. Eles vão a júri popular, é a novidade que a gente tem do caso. Deixa eu chamar Flavinho Fernandes já com a gente aqui, já desejando um bom dia por educação à família do Paulo Germano, que sofre mais de ano de sofrimento, aguardando justiça, e parece que agora vai chegar, né, Flavinho? Bom dia pra tu, viu? Bem-vindo de volta. Pois é, Erli, 2 anos e 3 meses após o crime, como você disse, parece que a justiça vai chegar e será feita, né, contra os suspeitos de terem tirado a vida do seu Paulo Germano Teixeira de Carvalho. Quanto ao sofrimento da família, eu posso dizer que sou testemunha disso, porque como acompanhei esse caso do início, desde o início, nós passamos a ter uma relação próxima com a Paula, com o Everton, que é o esposo da Paula, e eu tenho visto toda semana o sofrimento de Paula, através das redes sociais, sentindo a falta do pai, o pai querido dela. E aí a gente precisa historiar esse caso, que aconteceu no dia 7 de julho de 2019. O seu Paulo Germano, auditor fiscal, estava em uma granja dele, lá no bairro de Paratibe, quando foi surpreendido por um homem que chegou armado, teria anunciado um suposto assalto. Ele não reagiu, mesmo assim foi atingido com 3 tiros, sendo um no ombro, 2 na cabeça. O homem fugiu levando a carteira e um celular de Paulo Germano. Em seguida, a polícia começou a investigar o caso, comandada pelo delegado Hugo Helder, que era o titular da Delegacia de Homicídios à época. No dia 26 de agosto, ou seja, 1 mês e meio após o crime, 3 pessoas foram presas. Entre elas, Paulo Rodrigo, filho adotivo de Paulo Germano. Os 3 foram autuados por homicídio qualificado. Vamos aos nomes. Paulo Rodrigo Ribeiro Teixeira de Carvalho, suspeito de ser o mandante, filho de Paulo Germano. Diego da Silva Cavalcante, o suposto executor. E Carlos Roberto Ferreira Pontes, suspeito de ser o articulador do crime. E por que o próprio filho teria sido o mandante do homicídio do pai? É que, de acordo com o delegado Hugo Helder, em entrevistas à época, o filho queria ficar com o dinheiro do pai. Mas para ficar com tudo, ele teria que fazer mais uma vítima. E a próxima vítima dele seria a Paula, irmã e a única, além dele, herdeira de Paulo Germano. Eliminando Paula, Rodrigo ficaria com toda a herança do auditor fiscal. Acontece que os 3 foram presos, mandados para o presídio do Roger, desde então estão presos, e agora a juíza Franciluce Rejane proferiu a sentença de pronúncia com os artigos e as qualificadoras e decidiu mandar os 3 para a júri popular. O júri ainda não tem data para acontecer, o que pode acontecer no início do próximo ano, após o recesso da Justiça. Mas a gente está aqui com Paula, porque eu acompanho desde o início, como eu já disse, esse caso. Paula, como é que a família recebe essa notícia agora? Bom dia por educação. Bom dia. Mais uma etapa de tantas que a gente vem vencendo. Com a certeza que eles vão pagar por tudo, por toda a destruição. Porque não tem perdão, não tem perdão. Não tem perdão. Ele destruiu a nossa família. Ele tirou a vida da pessoa que era tudo pra gente. A única pessoa que ele tinha na vida, ele tirou por ganância, por inveja. Então, todo castigo, toda penalidade que tiver para ele é pouco para o tanto
a maldade, o tanto que ele é demônio nessa terra. Paula, você chegou a ouvir alguma coisa, se ele chegou a dar algum novo depoimento, se ele revelou algum fato novo, se ele disse algo após a prisão, desde que foi preso? Disse, como sempre, com mentiras, certo? Com mentiras, dizendo, de início ele negava tudo, que não tinha feito nada, nem assalto, mas agora ele já vem com uma versão de que mandou apenas assaltar meu pai porque tinha dívidas. Tudo mentira dele. Ele mandou assassinar o meu pai forjando um assalto. Não teve nada de assalto. Ele assassinou o meu pai para herdar tudo do meu pai. A verdade é essa. Há uma informação, viu, Erli? É bom a gente trazer essa informação, que o Paulo Rodrigo teria combinado um valor de R$4.000 para o Diego e o Carlos, depois que Paulo Germano fosse assassinado. Ele teria acertado esse valor de R$4.000 pelo crime. A moto do Diego teria furado o pneu no dia do crime e isso acabaria desmanchando tudo. Então o Paulo Rodrigo, o filho adotivo de Paulo Germano, teria levado o próprio Diego no carro dele para a granja. Lá o Diego não teria tido coragem de atirar. Perdeu a coragem na hora de atirar contra o Paulo Germano. E de acordo com o delegado Hugo Helder, em entrevistas em 2019, Paulo Rodrigo teria pego a arma, que seria do próprio pai, e dado os 3 tiros. É isso, Paula? Isso mesmo. Ele entrou na granja, a sede dele era tão grande de ver o meu pai executado, morto, que ele pegou o carro, foi pegar o Diego em casa, levou para a granja, entrou com o Diego na granja. Por isso que meu pai não reagiu, não fez nada, porque ele estava ao lado do Diego. O Diego apontou a arma para o meu pai, foi nesse momento que ele ficou nervoso, pegou no ombro, e assim o Paulo Rodrigo pegou a arma dele e deu os 2 tiros na cabeça do meu pai. Paula, obrigado por nos receber. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? Receba a nossa solidariedade e o nosso apoio de sempre. Eu que agradeço a toda a equipe por sempre estar de prontidão, porque esse caso não pode ser esquecido e nem vai. E ao delegado, doutor Hugo Helder, que foi um anjo nas nossas vidas, e a todos os agentes dele que nos ajudou de forma singular. Muito obrigado. Olha, só para concluir, na pronúncia da sentença, a juíza Francilúcia Rejane acusou o Paulo Rodrigo e o Diego por roubo seguido de morte e o Carlos apenas por homicídio. Antes, na delegacia, quando foram presos, os 3 tinham sido autuados por homicídio qualificado. Como eu disse, ainda não há data para acontecer o júri popular, mas ao que tudo indica, deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2022. E claro, a gente segue acompanhando. Erli, eu volto contigo. Obrigado, Flavinho. Agradeço a Paula aí. A gente que acompanha esse caso, na verdade, na Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores, não pode servir a 2 senhores, ou um caminho ou outro. E o filho adotivo, ou seja, ele escolheu o caminho do mal, o caminho da ganância, como disse ali a Paula, tá? Ele que foi tão amado, como eu já ouvi a Paula, a filha, né, a irmã, que poderia ter sido morta também. Meu pai amava tanto ele. Quando nós somos pais, eu sou pai, a gente gera e Deus escolhe aquele que vai aparecer na nossa frente para a gente criar, para a gente acalentar, para a gente cuidar. O Paulo que foi executado, Paulo Germano, ele escolheu o filho para criar, ele escolheu o filho adotivo. Eu acredito que foi um amor que foi duplo. Ele foi quem escolheu o filho para criar e foi dessa forma em que ele retribuiu o carinho, o afeto, o amor. A Paula, em outras vezes, a filha aí, que seria morta pelo irmão, ela disse muitas vezes, meu pai amava meu irmão, meu pai fazia tudo por ele, meu pai amava ele ao ponto de fazer tudo por ele, porque escolheu ele para criar. E foi dessa forma que se pagou, com ganância. Ganância, a palavra é essa, que foi colocada pela Paula aí. A ganância aniquila tudo, acaba com tudo, aniquila vida. Você está vendo aí um filho que, pela ganância, tirou a vida do pai e já teria arquitetado tirar a vida da irmã, a quantia de R$4.000.
seria pago. O pai morreu por R$4.000. É os tempos de hoje, tá? A justiça que vai ser feita aí. A gente continua nesse caso aí, Flavinho acompanha. Eu lembro que na época, para você ter uma ideia, o Paulo, ele teria sido morto, ele era para ter sido morto saindo da igreja. O pneu da moto furou, providência talvez divina. Mas a ganância do filho adotivo foi tão grande que rearquitetou, reorganizou a morte do pai. Talvez Deus tenha dado um sinal. Meu filho, não faça isso. Não mate seu pai. Um pneu de uma moto que furou ia morrer saindo da igreja. Aí Deus fez assim para ele, deu uma segunda chance ao filho adotivo. Não faça isso, se arrependa. Mas a ganância foi maior do que até mesmo o amor de Deus e o amor do pai por ele. Infelizmente, ganância. Tá? A gente segue acompanhando aí e o que eu desejo é que pegue 200 anos e fique 300 lá. Deixa eu falar pra você aqui do Prosta Gold, tá?